tema que nós vamos estudar nesta noite. Fomos criados para as boas obras. Louvado seja Deus. Em Efésios 2, no capítulo 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e eterno, a Tua palavra nos dá vida. A Tua palavra nos fortalece, nos dá forças para continuarmos. Todas as vezes que a Tua palavra é exposta, todas as vezes que ouvimos a Tua voz, ela mexe conosco, ela nos lava, ela nos transforma. E hoje pedimos que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, nos fazendo entender e compreender que fomos criados para andarmos nas Tuas boas obras. Foi o Senhor quem preparou de antemão tudo isso. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. É sempre muito bom. Eu me sinto um privilegiado de estar sobre o altar da igreja, sendo porta-voz, boca de Deus, mensageiro de Deus para a igreja. E hoje nós vamos entender algo, vamos dar um passo adiante em conhecimento, neste conhecimento do evangelismo. Somos embaixadores de Cristo. O Senhor nos chamou com uma missão de evangelizarmos. Isso faz parte da vida de um cristão. Então, a graça de Deus, ela é maravilhosa. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, isto o quê? Isto que a Bíblia está dizendo antes, que Paulo está dizendo antes, a graça e a salvação não vem de vós. Sabe por que a salvação não é coisa do homem, não é coisa do livre-arbítrio do homem, não é coisa da vontade do homem, é dom de Deus. Mais adiante diz assim, não de obras. Você sabe que algumas pessoas pensam, tem a teoria, né? O Espiritismo tem essa teoria, algumas religiões têm essa teoria, que as pessoas vão reencarnar, que as pessoas têm que fazer boas obras aqui, porque na próxima vida que as pessoas tiverem, ela vai ser melhor e melhor e melhor. Olha, com todo respeito, se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, o mundo já seria um paraíso. Porque tanta gente que já morreu e teria voltado, ido e voltado, que o mundo seria um paraíso. Então, são concepções erradas que as pessoas têm. Não é por obras humanas, não é pela caridade, não é pelo nosso esforço pessoal que nós vamos alcançar a salvação, que nós vamos alcançar os benefícios de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe que a pessoa que vive por obra, olha, eu fiz isso, eu ajudei aos pobres, eu fiz isso por tal pessoa, eu dei o Bolsa Família, eu dei o Bolsa aquilo. Isso é para a glória humana, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O Senhor nos criou para as boas obras.
Pastor, mas que boas obras são essas? São a caridade? Que boas obras? Boas obras que Deus, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, sabe que Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus é amor. Isto é uma boa obra. Qual é a boa obra que eu tenho que andar? Eu tenho que andar na boa obra do amor de Deus. E faz parte do amor de Deus reconciliar os seus filhos com Ele. Faz parte do amor de Deus tirar o homem do monturo, tirar o homem do lixo, tirar o homem da escravidão, do pecado, para uma vida plena, uma vida de amor. Então, Deus preparou boas obras, e estas boas obras que o Senhor preparou e que nós devemos andar nela, não é um destino planejado por nós, mas é um destino planejado por Deus. Eu tenho um pensamento que eu quero compartilhar que diz assim: a graça foi um presente maravilhoso de Deus para nós. Recebemos por fé. Nossa salvação não veio porque somos gente boa, ou porque fazemos caridade. Então, as pessoas têm que tirar da cabeça. A pessoa vai para o céu se ela der esmola. A pessoa vai para o céu se ela atravessar um deficiente no farol, um deficiente visual. A pessoa vai para o céu se ela for generoso, bonzinho. Amados, nossa salvação não veio porque somos gente boa, ou porque fazemos caridade. Isso é teoria que algumas religiões impõem nas pessoas. A nossa salvação veio pela ação do Espírito Santo em nós. Nós só podemos fazer boas obras de verdade através do Espírito Santo de Deus que está em nós. E assim realizamos as boas obras que Ele preparou de antemão. Você sabe que fazer uma boa obra, entenda bem isso que eu estou lhe dizendo, fazer as boas obras que Deus preparou de antemão, só realmente pelo Espírito Santo de Deus. Senão o homem não aguenta. Porque a tolerância do homem é muito curta. Você sabia disso? Olha, a vida é assim. Você estende a mão para uma pessoa uma vez. Você estende a mão duas. De repente, acontece alguma coisa, uma situação. O ser humano, a tendência da carne é: olha, você não vai para um lado, eu vou para o outro. Não quero mais saber de você, não preciso de você, você não precisa de mim. É uma guerra tremenda. O ser humano, ele faz por interesse. Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, tamanha fé, ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Sabe que algumas pessoas fazem coisas por outras por interesse? Você sabia? Às vezes a pessoa ajuda, atende, faz alguma coisa visando um interesse por detrás. Paulo chega ao ponto de dizer: ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, tem pessoas que se sacrificam ao extremo. Se eu não tiver amor, nada serei. Se sacrificam por uma causa qualquer, um interesse qualquer, pessoal. Mas fazer as boas obras que o Senhor preparou, só pelo Espírito Santo de Deus, quando se tem Jesus verdadeiramente no coração, por amor a Deus. Então, pastor, nós estamos aqui falando de missões, falando de fazer as boas obras. A nossa missão é, através do nosso testemunho, levar o amor de Deus para as pessoas. Você sabe, o mundo está carente do amor de Deus. Eu tenho falado isso aqui. O mundo está gemendo, o mundo está sofrendo. As pessoas estão sofrendo a cada dia, porque falta amor. Sabe que a Bíblia diz que o amor se esfriaria, não é profético? O amor se esfriaria no coração de muitos. Tem acontecido. Olha, gente, tem muita gente que o amor esfriou. Eu não sei se você conhece alguém assim,
Mas tem pessoas que nós convivemos, você diz, fulano mudou. Mas não é que mudou para melhor, mudou para pior. Não é triste. Quando nós nos relacionávamos com as pessoas, viviam, parece que mesmo com a falta que algumas pessoas tiveram na vida, algumas pessoas eram mais generosas, eram mais amorosas, eram mais carinhosas. Hoje parece que não se tem mais carinho de pai com filho, não se tem mais carinho de mãe com os filhos, não tem mais carinho de um irmão com o outro. Sabe, tem irmãos de sangue que vivem um para lá e um para cá. Tem irmãos de sangue, nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, olha, que não podem os dois ficar no mesmo ambiente. É dia das mães, aí é assim, e o outro vai estar aí na tua casa, eu não passo com você, mamãe, você sabe. Se fulano vai, eu não vou. Olha, sangue do sangue. O amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado no coração do povo de Deus, na sua vida com Deus. Sabe, algumas pessoas trocam Jesus, um culto, por uma partida de futebol. Algumas pessoas trocam Jesus, trocam um culto, por uma poltrona, uma caminha, por uma coisa qualquer. O amor tem se esfriado no coração de muitas pessoas. Estas boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela, diz a respeito a levarmos o amor de Deus para as pessoas. O ponto 1 diz que o nosso destino é um plano perfeito preparado por Deus. Uma missão que cada um tem de cumprir e, no fim, receber o seu galardão. Pastor, então Deus preparou para mim uma obra perfeita, uma boa obra, cuja minha missão é levar o amor dele para as pessoas. Exatamente. Você tem alguém na sua família, você tem alguém no seu convívio que precisa ouvir Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos estar diante de Deus num tribunal. Veja, não é um tribunal para julgarmos se seremos salvos ou não. Não é um tribunal, nós já fomos reconciliados. Não é um tribunal para você ser julgado ou condenado. Todos nós, olha, para que cada um, olha, perante um tribunal, todos nós vamos comparecer perante o tribunal, não é para sermos julgados, tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É o galardão. Nós vamos receber um galardão por aquilo que nós fizemos com as nossas ações, com as nossas vidas, em reproduzir Jesus. Por isso é importante nós fazermos o bem. Amados, sabe que uma coisinha qualquer pode macular a vida de um cristão? Sabe que uma coisinha qualquer pode trazer vergonha à sua vida? Deus não quer isso. Sabe que reproduzir Cristo tem galardão, tem recompensa. Ó, você largou tudo, não foi? Para estar aqui hoje. É ou não é? Se eu disser aqui, eu sei que algumas senhoras podem dizer, pastor, o dia foi tão corrido que eu larguei a louça em cima da pia. Pastor, foi tão corrido que eu não consegui nem fazer comida, eu vim sem comer. Olha, o dia foi tão terrível hoje que eu vim, nem banho eu tomei. Você sabe, você largou tudo para estar aqui. Você acha que Deus não vai te honrar? Você acha que Deus não vai te honrar? Você acha que Deus vai deixar você ser desamparado? Não, amado. Você vai ser sempre honrado por Deus. A Bíblia diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus vai te colocar sobre o muito. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha,
Olha o que diz 2 Timóteo 4,8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, a coroa já está guardada, você plantou, você fez, nós fizemos, nós honramos a Deus. A coroa está guardada. Ela está pronta. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aí, pastor, mas não era só para Paulo, para Timóteo? Não. Está aqui. Ele diz, tanto para mim, a todos quantos amam a sua vinda. Pastor, o que é amar a vinda de Cristo? Amar a vida de Cristo é saber que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É saber que há um povo que pertence a Ele e que precisa ser preparado para a vinda de Cristo. Precisa ouvir a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta missão é tua. Você não pode passar essa missão para ninguém. Pastor, eu não sei falar muito bem. Eu tenho uma certa dificuldade. Meu amado, quando você abre a boca, Deus a enche. A tua capacidade e suficiência vem de Deus. Eu vou dizer uma coisa, sabe, importante. Eu quero frisar isso para a igreja entender. Eu caí aqui em Itanhaém há 13 anos atrás, 14. A igreja tem 13 anos, estamos aqui há 14. Eu caí aqui há 14 anos atrás de paraquedas. De paraquedas. Um dia, estava num culto, a bispa disse, final do culto, Ricardo, Ione, quero falar com vocês. Eu dei 4 cotovelos nela, disse, o que você aprontou? No gabinete, falou do altar, no gabinete, eu disse, comigo no gabinete, eu disse, o que você aprontou, mulher? O que você fez, mulher? Eu não fiz nada, eu disse, me diga o que você fez. Ela disse, olha, tem um trabalho lá em Itanhaém, e eu preciso mandar um missionário, e vou mandar você para lá. Você sabe que eu tinha apraguejado Itanhaém? Sabia? Eu tive em Itanhaém uma ocasião, na casa da Vardelene, eu trabalhava com Cleiton, e eu tirei minhas férias, Palmira, 15 dias, choveu 15 dias. Oi, você acha que eu ia querer voltar em Itanhaém? Eu não ia. Eu disse, eu nunca mais volto nessa terra, eu nunca mais piso o pé aqui, pelo amor de Deus, esse lugar só chove, só chove. E eu, se olhava a previsão do tempo, tinha mais 15 dias de chuva. Calma, bem, eu chego lá, vai devagar. A pastora está dizendo, mas foi aqui em Itanhaém que a gente deu o nosso primeiro beijo. Aí ninguém precisa saber disso, assanhada. Aí, eu disse, nunca mais eu volto aqui, não quero saber de Itanhaém. Passa um tempo, passou uns anos, não sei quanto tempo foi depois, a bispa chega e fala isso, era pastora lá na época. Você vai para Itanhaém? Eu disse, eu vou para Itanhaém. Você vai, tem um grupo lá. Eu vi o primeiro dia. O irmão Wagner sabe disso. Até hoje eu recompenso ele por causa disso. Eu tive um desarranjo. Porque na hora de falar, vai começar. E a casa dele estava lotada aquele dia. Tinha umas 4 pessoas. Casa lotada. Eu comecei a falar, eu disse, onde é o banheirinho? Eu fui no banheiro. Eu tive um desarranjo. Verdade. E naquela época, qual era o papelzinho que tinha? Primavera. Aquilo é terrível. Aquilo é terrível. Não, o assunto é sério, eu não estou brincando. Entenda. Aquilo é terrível. E eu passei, e foi assim. Foi um período, foi verdade, foi. E cada reunião que vinha, eu ficava ali, falava, tem quantos? Ela entrava e dizia, olha, chegou 3 pessoas. Eu, 3. Quem é os de sempre? Tem uma pessoa diferente hoje. Não tinha alguém diferente. Eu ia para o banheiro, eu tenho que ir no banheiro. Tem uma pessoa de... Eu passava mal.
Eu falava 2h30. Era para eu falar 30, mas eu falava 2h30. Ela dizia, bem, você fala muito. Eu fui falar 613 mandamentos que a lei tinha. Um dia eu estava tão nervoso, eu falei, a lei tem 713. E ela gritava, 600, eu 700. Ela, 600, eu 700. Ela, 600, bem, 600. Eu falei, 100 é por minha conta, porque a lei é pesada. Porque era o início de tudo aquilo. Foi muito difícil também para mim. E Deus foi me talhando, Deus foi me capacitando. E as coisas, por quê? Porque o que a Bíblia diz, Deus tem obras preparadas de antemão. Às vezes no momento é um pouco difícil você falar. Às vezes no momento parece, mas amado, seja ousado, o Espírito Santo de Deus está com você. Fale o que Jesus fez na sua vida. Fale da obra que Ele fez na sua vida. Fale da mudança, fale da transformação. Você é um testemunho vivo, uma testemunha viva de Jesus. Mas não tenha vergonha de quem você foi. Eu tenho dito aqui, não tenha vergonha do teu passado. Olha, o teu passado serve para exaltar o que Deus fez na sua vida. Amém? Olha, mas nós temos que pregar Jesus. Louvado seja Deus. Olha aqui Apocalipse 12:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você sabe que Deus te deu um nome novo. É você que conhece esta pedrinha. Você sabe quem você foi, amado. Você sabe a tua história. Eu não preciso aqui eu querer contar a história de ninguém, eu sei da minha. Sabe, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra de forma tão extraordinária que não é só no galardão, é aqui na terra. Quanto mais nós honramos a Deus, mais Deus nos honra. Olha, vale a pena você fazer a vontade de Deus. Olha Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Diga, foi Deus quem preparou. Diga, se Deus preparou, Ele é a minha capacidade, Ele é a minha suficiência. Diga, Deus me capacita. Está com alguém do lado aí, diga, fala, Deus é a nossa capacidade, Deus é a nossa capacidade. Deus é a nossa capacidade. Pastor, como que eu posso começar, pastor? Como que eu posso... Olha, nós temos umas irmãs da igreja, se você não foi convidada ainda, de repente trabalha, conversa. Nós temos umas irmãs da igreja que estão se reunindo. Uma vez por semana, a cada 15 dias, é isso? Toda semana, olha que lindo. Tem umas senhoras da igreja que estão se reunindo. Então se reúne um grupo de senhoras da igreja, e elas vão, levam um bolinho, um refresco, uma coisinha ou outra, se reúnem, compartilham a Bíblia, leem um versículo, fazem orações. As irmãs, só as mulheres. Olha, tem vindo cada testemunho do que Deus tem feito, das coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Olha, comece assim. Você começa, vai lá, e olha, hoje eu posso fazer oração hoje? Eu gostaria de orar hoje. Faça você oração, ore, peça por alguém. Vá desenvolvendo a sua vida espiritual para as boas obras que Deus tem para você. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, amados, é Deus quem efetua, diga, é Deus. Deus. Pastor, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Você tem que desenvolver a sua vida espiritual. O povo de Deus não está desenvolvendo a vida espiritual. O povo de Deus não está cuidando da vida espiritual. Olha o que diz Hebreus 13:21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha, Deus nos aperfeiçoou para fazermos o que é agradável diante dele. Você cresce a cada dia para fazer o que é agradável diante de Deus. Olha, pastor,
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da vida espiritual. Tem um grupo aqui de segunda-feira, olha, quase do tamanho deste culto de hoje, vindo de segunda-feira para estudar a palavra. E às vezes nós saímos de um tema, entramos em outro, um pergunta, um fala, um dá um testemunho, um toca num assunto, um fala uma coisa, um complementa, um diz, olha, mas olha, é isso. É ouvir a palavra e você vai crescendo. Por quê? Porque num dado momento você vai usar isso que você recebeu de Deus. O ponto 2 diz, nós estamos através do estudo da palavra da graça de Deus, nos preparando para esta missão. Não para apresentar regras e imposições, mas um evangelho verdadeiro de vida de Deus. Verdades irrefutáveis, testemunhadas em nossas vidas. Então, eu sei, amados, que muitos erros são feitos em nome da evangelização. Sabe, tem gente que espanta as pessoas de Deus. Tem gente que atrapalha a obra de Deus. Por que algumas pessoas atrapalham a obra de Deus? Porque não conhecem a Deus. Tem gente que acha que Deus é um Deus déspota, mau. Você acha que um Deus que fosse mau enviaria o próprio Filho para ser morto numa cruz por pecadores? Há um cristianismo que faz mal para a obra de Deus. É um cristianismo de culpa, de condenação, de julgamento, de acusação. Sabe, de pecado, de peso, de jugo, de escravidão. Quando Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas há um cristianismo que culpa, que condena, que acusa, que o diabo vai pegar, que a pessoa não é merecedora, que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa não merece o que tem, que ela tem que comer o pão que o diabo amassou mesmo, porque aí é que ela mostra que ela é cristã, que ela tem que lamber o pó da terra, porque ela é um gafanhoto, ela é um verme. Não é esse o Jesus que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. O nosso Jesus, ele disse que ele se fez pobre por amor de nós. Ele disse que pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Ele disse que o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Olha, ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Só que esse Jesus não é apresentado para as pessoas. Se apresenta um Jesus que põe a mão, que pesa a mão, que pesa a mão, que destrói. Você sabe que tem pastores que eles fazem o seguinte: olha, se você sair desta igreja, o diabo vai pegar você e a sua família, você vai morrer, vai bater o carro, vai morrer todo mundo, vai todo mundo para o inferno, porque o diabo... Isso não é o Jesus que nós temos que apresentar. O nosso Jesus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, é um Deus de amor. É um Deus que perdoa. É um Deus que conhece o lado humano. Porque Ele se fez humano para sentir na própria pele o que o homem sentia. Você sabe, nós somos assim. Se nós não passarmos por algumas coisas, nós não temos compaixão. A minha esposa fala, meu Deus, você tem muita compaixão no seu coração. Sabe por que eu tenho muita compaixão? Porque eu sei o que eu passei na vida. Eu sei o que é um filho ser criado sem pai. Eu sei o que é uma mãe sair, sabe, para trabalhar como doméstica, com humilhação, recebendo humilhação de todo mundo, fazendo limpeza na casa de um, faxina na casa de outro, sabe? E às vezes um filho na porta do trabalho, com chuva, esperando a mãe sair para levar para casa. E ela não poder dizer assim, meu filho, sai da chuva, meu filho, entra aqui, se abriga na casa da patroa, porque a patroa não gosta, não pode. Fica aí, meu filho, a mamãe já vai sair. Eu me compadeço, porque eu sei o que eu passei. Porque eu senti na pele algumas coisas. Deus se fez humano
para nos entender melhor, sendo Ele Deus. Sabe por que Deus nos ama tanto, tem tanta compaixão por nós, tanto amor? Porque Ele sabe o que nós passamos, Ele conhece, Ele passou por tudo isso sem pecado. Então é esse Jesus que o mundo não conhece, que o povo de Deus não conhece, porque tem pessoas que estão prestando um mau serviço para a obra de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, por que o povo de Deus não é liberto? Por que o povo de Deus não tem mudança? Por que o povo de Deus não tem transformação? Porque o povo de Deus não conhece a verdade. O povo de Deus conhece um Deus que pesa a mão, pesa a mão, pesa a mão, o diabo. Amados, olha que eu vou dizer uma coisa, eu falo errado. Eu tenho muitas questões que eu gostaria de melhorar, vou dizer uma coisa. Mas se eu tivesse um canal de TV, eu não ia passar novela. Eu não ia passar novela. Novela? Eu não ia passar novela. Se eu tivesse um canal de TV, eu ia falar de Jesus o dia inteiro, mas desse Jesus que ama, que sara, que cura, que transforma, que liberta. Eu ia querer saber de passar novela e coisa nenhuma. Sabe? O povo não recebe a verdade. As pessoas vão para um culto a Jesus, mas não se fala de Jesus. Se fala do diabo, se fala do encosto, se fala da pombagira, fala de dinheiro, mas não se fala de Jesus. Agora, se não levar a verdade não vai libertar. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Só que a verdade não tem sido pregada. Você sabe que nos Estados Unidos, quando estive lá, existem igrejas, são extraordinárias, catedrais, sabe, enormes. Só que de uns anos para cá, começaram a alugar, virou galpão disso, virou galpão daquilo, aluga para show, para evento. Sabe que tem pastores americanos, de igrejas tradicionais, começaram agora a consagrar pastores homossexuais, pastores gays, pastoras lésbicas. Olha, um dia uma irmã que me mandou uma mensagem, pastor, agora tem a Bíblia GLS. Isso não existe, o que é isso? Não, isso não existe. O diácono Samuel foi pesquisar, disse, pastor, existe. Eu pus no nosso grupo lá, não, mas tem um equívoco, isso não existe. Ele disse, pastor, fui pesquisar, existe. Agora existe uma Bíblia adaptada para as pessoas. Olha, veja você que coisa. Veja o que as pessoas estão fazendo. A maior igreja da Suécia, do Ikman, uma das maiores igrejas da Suécia. Olha, amados, esse homem tinha TV, esse homem tinha missionários no mundo inteiro, sustentado pelo povo de Deus, rede de televisão no mundo inteiro. Simplesmente largou tudo, abandonou tudo. Só o quê? Negou a Jesus. Não quer saber de mais nada. Agora, se a verdade não é pregada, as pessoas não vão conhecer o amor verdadeiro de Jesus. Pastor, e eu com isso? Você tem um chamado, amado. Você tem um chamado para apresentar Jesus para as pessoas. O Senhor te chamou para isso. Você sabe que Deus, além de nos chamar para isso, Deus nos honra se nós fizermos a vontade dEle. Sabe que tem muitas pessoas que são honradas na obra de Deus, porque têm dado a vida para servir a Deus. Você sabe que quando você traz uma pessoa para a igreja, você não tem noção do que isto representa diante de Deus, diante dos anjos, na terra e nos céus. Quando você traz alguém a Jesus, apresenta Jesus para uma pessoa, para um pecador, uma pessoa que está no mundo, e essa pessoa se converte a Jesus. Eu disse domingo, é fácil pregar para crente. Tem gente que tem um frenesi para pregar para crente. Tem gente que tem o dom de pregar.
Sabe que às vezes eu vou em alguns lugares, a pessoa quando sabe que eu sou pastor, meu Deus, tem hora, com todo amor, pelo amor de Deus, tem hora que me dá assim, náuseas. A pessoa quer pregar para mim. Se eu estou num lugar quietinho, a pessoa começa, não, porque você sabe, pastor, e não sei, começa a abrir a Bíblia e cita uns versículos. Aí a pessoa diz assim, como está escrito, não é, pastor? Lá em 1 de... mas não sei nem o que está escrito lá, mano. Não, porque sabe... A pessoa, às vezes, ela decorou 4 versículos. Você não sabe aquele... Pastor, mas meu irmão, não conhece o versículo. Agora, o capítulo, a pessoa sabe o capítulo, o versículo, a página, a versão, revista e atualizada, renovada, sabe tudo. Aí começa, quer pregar. Eu digo, tem tanta gente morrendo, quer pregar para mim. Estou salvo, amado. Eu vou morar em eternidade com Jesus. Uma coisa é você bater um papo gostoso, compartilhar das bênçãos de Deus. Muita gente que quer pregar, ou quer fazer exercício, vai fazer com quem não conhece a Jesus, exercitar a sua maneira de evangelizar. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Tem galardão, diga Deus honra. Diga aquele que honra a Deus, Deus honra. Então, nós temos, já com Samuel, um testemunho público. Lá em Mateus 5,16, nós temos um testemunho público. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão ver as nossas boas obras e elas vão ter o coração delas cheio de esperança. Só que as pessoas perderam a esperança. Agora, para eu ser luz, para eu ser um canal de Deus para as pessoas, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso conhecer a vontade de Deus, saber quem é Deus. Pastor, mas eu tenho que conhecer a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, se você puder, melhor. Mas enquanto não é aí, não tem isso, não é isso, seja luz através do seu testemunho. Porque tem gente que conhece a Bíblia toda e não é testemunho vivo de nada, não é verdade? Tem gente que conhece muito pouco, mas quando abre a boca é uma unção, é tão verdadeiro, é tão puro. Tem gente que representa, faz uma caricatura de Jesus, fala de Jesus, é uma caricatura. Mas tem gente que é tão verdadeiro, com poucas palavras. Mas seja na graça ou na lei. Porque não adianta não, porque a graça de Deus, o pacto de melhores e superiores. A pessoa diz, eu não sei nem o que é a graça, cara. Não sei nem quem é Deus, quanto mais a graça. Às vezes, a pessoa é luz apenas com um abraço. É luz apenas com um sorriso. É luz apenas não julgando e não condenando ninguém. Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Olha, essa é a nossa função. Nós temos que dar testemunho para o mundo de que há um Deus que ama. As pessoas precisam saber que Deus é amor. É só o que as pessoas precisam saber. Sabe? Alguém que tá com a vida, sabe, sem direção. Às vezes só precisa de um abraço e dizer assim, cara, vem cá, dá um abraço aqui. Olha, se precisar de alguém, conta comigo. Estou com você. Pastor, mas e Jesus? Amado, é esse abraço. É esse abraço. É nesse abraço que a pessoa vai conhecer Jesus. Porque não adianta dizer, tu sabe que eu sou evangélico, hein? Isso não vai mudar a vida de ninguém. Sabe que eu sou cristão, viu? Isso não vai mudar a vida de ninguém, saber o que você é. Mas um abraço muda. Um sorriso muda. Sabe um abraço assim, aquele que você estica assim, traz a pessoa para perto, sabe? Aperta a pessoa, segura um pouco aqui e você diz, sussurra no pé do ouvido, conta comigo, estamos juntos nessa hora. Amado, sabe o que? Eu já fiz muitos funerais, muitos velórios. Tem hora que nem eu mesmo sei o que eu vou dizer para a família. Quer dizer, é uma situação dolorosa.
eu trago a pessoa para o meu peito aqui, eu aperto, digo, conta, estamos juntos, estou com você. Tua dor é minha dor. Às vezes eu digo isso, passa uns dias a pessoa me fala, pastor, foi aquele abraço, que o senhor, olha aquele abraço, foi como se Deus tivesse limpado o meu coração de toda aquela dor. É um abraço. Que nós vamos ser luz para o mundo. Não é, desculpa, não é com blá 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 blá, a pessoa não estou mais nem ouvindo. Eu estou aqui velando um parente, a pessoa está com blá blá blá. Eu quero um abraço. Quero alguém que me traga no peito aqui, que me acolha. Estou com a dor na alma. O mundo precisa conhecer este Jesus. Este Jesus. Quem já foi abraçado por Jesus sabe como é bom ser abraçado. Eu já recebi alguns abraços, amados. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Você sabe que quando eu perdi minha mãe no hospital Vila Mariana em São Paulo, o médico saiu. Você lembra o que ele fez comigo, bem? Ele saiu, ele começou a olhar para mim, eu disse, doutor, não estão me deixando entrar, eu quero ver minha mãe. O olho dele começou a correr água, eu disse, não recebo. Ele disse, tua mãe, tentamos tudo, ela foi, nós trouxemos ela de volta, mas não deu. Aquele homem me tacou um abraço, segurou, olha, quando ele soltou que eu sentei, veio a minha mulher, me tirou do chão, me levantou e me abraçou, e disse, eu estou com você, conta comigo. Foi um abraço. Ela não começou a dizer, meu bem, lembra do que você prega, seja forte, porque Deus é contigo. Olha, a carne volta ao pó, o Espírito torna a Deus, meu bem. Não. Minha mulher me abraçou e disse, eu estou com você. Estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos, conta comigo. Era só o que eu precisava para sentir o amor de Deus, o toque de Deus. Você está entendendo? O que as pessoas estão precisando é desse Jesus. É esse Jesus que nós temos. E você tem esta capacidade porque o Senhor te capacitou. Seja a boca de Deus para a vida das pessoas. Amém? O mundo precisa. Eu encerro com o ponto 3. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Ela tem de ser cumprida. Não há como escapar, é plano de Deus para as nossas vidas. Como foi com Jonas, que tentou fugir de Deus, mas Deus o conduziu. Lembra de Jonas? Deus disse, você vai para Nínive? Não, não vou. Se você vai lá, tem um povo que você precisa falar do meu amor para eles, dar um testemunho. Não vou. Olha, amado, Jonas fugiu de Deus, passou por poucas e boas, até que Deus pega ele, vomitou ele lá em Nínive, onde ele tinha que estar, passou por poucas e boas, porque ele tinha uma missão. Eu encerro dizendo que algumas pessoas estão passando por algumas dificuldades na vida, lutas, porque não entenderam que nós fomos separados do mundo e o nosso chamado é outro. Mas você não tem nada com o mundo mais não. Você não tem mais nada com bebedeira, com promiscuidade, com amizade errada, com coisa que não tem parte. Você não tem mais parte com isso. Você tem parte com Jesus. Porque tem gente aí fora que precisa do teu abraço. Faça um exercício amanhã. Sabe, faça um exercício amanhã. Encontre alguém, me dá aqui um abraço. Eu tenho um amigo, quando ele me vê, olha, se eu estou de paletó, eu desabotoo. Mas ele vem, ele me dá um abraço. Sabe, aquilo é tão gostoso, você receber um abraço de alguém que te ama, alguém que... Que saudade, pastor, como é bom estar com... Isso é tão bom. O teu irmão, está suado, está suado. Não, amado, taca ali o grude naquele suor, você carrega um lencinho desse, depois você passa assim, tira tudo e está tudo certo. Amém? Leve o amor de Jesus através da sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.
Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Sabe quanto nós estávamos falando aqui? Começamos o nosso culto às 8 horas da noite. Chegou esse recado da família do Maurício. A Thaís, esposa do Leandro, não está aqui. Vocês já alguns cultos. Ela está a trabalho, foi premiada, recebeu uma honra de Deus e está em Portugal. Leandro está aqui cuidando dos afazeres da família, os negócios, enfim, não está acompanhando a esposa. E chegou agora para nós orarmos pela família da Isabel, pois a Isabel acabou de falecer em Portugal. Estava lá com a Thaís, acabou de falecer. Você imagina? Está na Europa, 12 horas de viagem de avião, 12 horas daqui. A família vai receber a notícia que ela faleceu. O que essa família precisa? Nós vamos abraçar essa família com a nossa oração. É o que nós podemos dar. Pai amado e eterno, a Tua palavra nos dá vida e força para continuarmos. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Senhor, o Teu amor é tão grande que Ele constrange. No momento tão especial para a família da Isabel, vendo um sonho se tornar realidade, uma vitória tão grande sobre a vida desta moça, também premiada, conhecendo a Europa, e de repente a vida é ceifada, e agora a notícia já deve ter chegado à família. Meu Deus, talvez com filhos, uma mãe. O que nós como igreja podemos lhe pedir é rogar de todo o nosso coração que haja um conforto e um consolo muito grande na vida desta família. Senhor, mais do que palavras nesta hora, somente o Teu Santo Espírito pode ir ali e dar forças a cada familiar para receber esta notícia. Senhor, fortalece agora esta família, estas vidas, porque a Isabel já não está entre nós. Já não nos resta mais nada a fazer por ela. Mas pela família, nós te pedimos, põe a Tua mão. Põe a Tua mão. Aleluia, Jesus. Oh, tanamai kalase kalamantalas. Quinterema kalasa emantalamanai. Oh, Senhor Jesus, põe a Tua mão, fortalece agora, Senhor Jesus, estas vidas, Pai, como tantas outras pessoas que nesta hora sofrem. São tantas dores, tantos males por Tua ausência. A Tua ausência, Deus, na vida das pessoas. E nós temos a missão de Te apresentar. Pai, ajuda-nos, Deus, capacita-nos, Pai, para sermos ministros da nova aliança, da graça de Deus, levando o Teu amor para as pessoas. Em nome de Jesus.